Revelada a herança milionária que transformou a vida de mãe solteira e seus 3 filhos em 48 horas. Era uma manhã qualquer em um bairro humilde de São Paulo. As ruas já fervilhavam com o som das buzinas e das vozes apressadas das pessoas. Dona Helena, uma mãe solteira de 35 anos, acordou antes do sol nascer, com os olhos pesados, mas o coração sempre cheio de amor. Ao olhar para os rostos adormecidos de seus 3 filhos, ela sentiu a mesma determinação que a movia todos os dias: trabalhar duro, fazer faxina, enfrentar preconceitos e garantir um futuro melhor para eles. A vida nunca foi fácil, mas para ela todo esforço valia a pena. Um café apressado e já estava na luta, mas naquele dia tudo mudaria. Mal sabia ela que o telefone tocaria e com ele uma notícia que nunca esperava. Um parente distante faleceu e deixou uma herança extraordinária. O som da sua respiração acelerou, o coração disparou. O que significava aquele legado? Esperança ou apenas mais burocracia em um sistema que sempre ignorou pessoas como ela? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a notícia, a casa começou a vibrar com uma energia diferente. Se antes eram só preocupações e contas a pagar, agora a possibilidade de uma vida melhor pairava no ar. Mas a euforia logo deu lugar ao medo. O que aconteceria com eles? Seus filhos sonhadores começaram a se questionar como lidar com essa mudança. A pressão aumentou e, aos poucos, as pequenas desavenças começaram a surgir entre eles. O que era sonho agora tornava-se um fardo. Em meio a tanta confusão, uma noite enquanto Dona Helena arrumava a casa, ouviu um som suave vindo do quarto. Era seu filho mais velho, Lucas, dedilhando uma guitarra antiga que quase não funcionava. O timbre, mesmo desafinado, tinha uma doçura que tocava sua alma. Ela percebeu ali, escondido sob a pressão do dia a dia, um talento que poderia ser a chave para um futuro diferente. E se ele pudesse viver da música? Mas a dúvida a consumia. Como apoiar esse sonho sem se perder na nova realidade da herança? Decidiram fazer um show na comunidade para arrecadar fundos. Mas a recepção foi mista. Aqueles que antes os ignoravam agora estavam divididos, alguns apoiadores, outros críticos. Dona Helena se viu em um embate emocional com a sociedade e a injustiça social. A noite do show se aproximava e a tensão crescia dentro de casa. Será que conseguiriam enfrentar essa nova realidade? Ou a herança seria apenas um fardo que ameaçava desfazer a família? A verdade sobre o legado ainda estava escondida, mas o que realmente importava? A união deles seria capaz de superar qualquer desafio? Quando a noite do show chegasse, tudo poderia mudar, e uma revelação bombástica sobre a herança poderia levar seus sonhos a um novo patamar, ou talvez destruí-los para sempre. A noite do show finalmente chegou, e a tensão no ar era palpável. Dona Helena abria a porta de casa e sentia o frio na barriga, mas também uma chama de esperança. A comunidade se aglomerava na pequena praça, onde improvisaram um palco com caixas de madeira e uma cortina de retalhos. As luzes de pisca-pisca estavam penduradas e mesmo a lua parecia brilhar mais naquele momento. Lucas estava nervoso, mas a excitação do palco queimava em sua veia. Ele respirou fundo e se lembrou da razão por trás daquele show. Tudo o que ele queria era tocar o coração das pessoas, mostrar seu talento e, quem sabe, encontrar apoio para seus sonhos. Dona Helena observava seu filho, sentindo uma mistura de orgulho e medo. E se tudo desse errado? Ela tinha visto as rodadas de críticas, as piadas sussurradas na esquina. Mas naquele instante, ela se lembrou das palavras que sempre dizia: é preciso acreditar, mesmo quando tudo parece impossível. Os primeiros acordes da guitarra soaram, e mesmo sob a tensão do momento, algo mágico começou a acontecer. A música fluía e contagiava a plateia. Pessoas começaram a se aproximar, algumas começavam a dançar, outras cantavam junto.
A energia tomou conta do espaço e Dona Helena, com lágrimas nos olhos, viu seus filhos se unirem em torno de um propósito. Era lindo ver a conexão, a alegria, e sentia que por alguns momentos a herança já era mais do que dinheiro. Era um legado de felicidade e amor. A performance de Lucas se desenrolou em uma sequência de canções que falavam sobre sonhos e perseverança. O público respondia com aplausos e gritos de apoio, e Dona Helena se sentiu renovada com cada aplauso firme e cada sorriso que iluminava o rosto dos vizinhos. Mas logo a felicidade se misturou a uma dúvida que não a abandonava. Qual seria o destino da herança e como isso afetaria a união da família? No meio do show, uma figura conhecida surgiu no final da multidão. Era o advogado da família, um homem sério com uma expressão imperturbável. Ele havia sido a última esperança de Dona Helena na confusão da herança. Logo que percebeu sua presença, um arrepio percorreu sua espinha. O que ele estava fazendo ali? O show alcançou seu ponto alto e o público pediu mais uma canção. Lucas, empolgado, fez um sinal para a irmã e o irmão se juntarem a ele no palco. A música soou ainda mais poderosa com a harmonia dos três. O momento era perfeito, mas, com a presença do advogado em mente, uma pergunta perturbava Dona Helena. O que aquele homem sabia? Que poderia mudar tudo. Quando o último acorde ecoou e os aplausos ressoaram como um mar de emoções, o advogado se aproximou da família. O sorriso de Dona Helena derreteu-se no ar. Você precisa falar comigo, Dona Helena. É urgente. As palavras dele a pegaram de surpresa. O que poderia ser tão importante em meio àquele momento de alegria? O coração de Dona Helena pesava com a incerteza. Era hora de descobrir a verdade por trás daquele legado. Todos se reuniram em um canto afastado e a expectativa ficou tão densa que quase podiam tocá-la. O advogado respirou fundo e começou a falar. Mas o que ele revelaria? Poderia ser a chave para o futuro que tanto sonhavam? Ou talvez a bomba que destruiria suas esperanças? O advogado, com um ar solene, começou a explicar. Dona Helena, sinto muito, mas eu não trouxe boas notícias. O que venho dizer pode afetar não apenas vocês, mas toda a comunidade que se reuniu aqui hoje. A ansiedade pairava no ar, como se o vento houvesse parado. As faces de Lucas e seus irmãos se tornaram sérias. A música agora parecia um eco distante, enquanto as palavras do advogado tomavam conta do espaço. Com a morte do seu marido, algumas decisões foram tomadas em relação à herança, disse ele, olhando fixamente nos olhos de Dona Helena. Ela sentiu o coração acelerar, um misto de medo e esperança pulsando em suas veias. Infelizmente, por conta de dívidas acumuladas, uma parte significativa da herança já foi comprometida. O que restou está em risco. Os olhares se cruzaram. A música da praça ressoava lá fora, mas ali, naquele instante, tudo parecia desmoronar. Dona Helena fechou os olhos, desejando que tudo fosse apenas um pesadelo. Mas e os imóveis? E a casa onde criamos nossos filhos? Sua voz tremia, a preocupação pesava como uma nuvem escura sobre suas cabeças. O que sobrou é muito pouco, disse o advogado com uma sinceridade cortante. O restante deverá ser dividido igualmente entre os herdeiros. Mas, devido à situação financeira criticamente delicada, mesmo isso pode ser afetado. Há a possibilidade de vocês terem que vender a casa. As palavras dele perfuraram Dona Helena como uma faca. Ela havia lutado tanto por esse lar. Era ali que lembranças brilhantes pairavam, onde seus filhos cresceram e onde ela havia se esforçado para manter a união e a alegria, mesmo em tempos difíceis. Com a voz embargada, ela perguntou, e a música, o sonho dos meus filhos, onde isso se encaixa? É por isso que estou aqui. Há sempre uma saída, Dona Helena. Esta comunidade, eles gritaram por vocês esta noite. Se Lucas e os irmãos dele se esforçarem, talvez consigam arrecadar fundos para ajudar a estabilizar a situação. O advogado olhou para o palco e viu o entusiasmo do público. Vocês têm um talento. Não deixem que isso se acabe. A razão daquele show, o desejo de tocar os corações, parecia ainda mais relevante. Dona Helena ouviu os aplausos ecoarem de longe. E por um momento, teve uma faísca de esperança surgindo dentro dela.
A ideia de lutar juntos pela sua casa e pelo sonho de seus filhos poderia ser a chave. Lucas, que escutava atentamente, fez uma pausa. Então podemos fazer algo, mãe. Seus olhos brilhavam com determinação. Podemos organizar mais shows, buscar parcerias, ajudar essa comunidade e, ao mesmo tempo, tentar salvar o que é nosso. Dona Helena sentiu a adrenalina subindo. O peso da incerteza ainda estava lá, mas junto vinha um novo propósito. A família poderia se unir mais uma vez, não apenas pela casa, mas pela música que unia todos. No entanto, tudo isso exigiria força e coragem. Sim, nós podemos, mas precisamos agir rápido. Vamos precisar do apoio de todos. Vamos fazer dessas dificuldades um impulso para seguir em frente. Enquanto faziam planos, uma nova ideia começou a ferver na mente de Dona Helena. E se houvesse um jeito de transformar essa crise em uma oportunidade maior, algo que unisse ainda mais a comunidade? Os irmãos começaram a discutir estratégias e ideias, mas a voz de Dona Helena estava fixa em seu coração. O show havia sido apenas o começo. Antes que tivessem chance de planejar os próximos passos, um som ensurdeceu na praça. A música e a empolgação do público foram interrompidas por uma sirene cortante que atravessou a tranquilidade da noite. O que estava acontecendo? E o que aquela sirene poderia significar para a forma como iriam enfrentar a tempestade à frente? O barulho da sirene rasgou a atmosfera da praça e, por um momento, tudo parou. As vozes foram apagadas e a luz do palco pareceu perder intensidade. A comunidade que antes vibrava em harmonia agora pairava em silêncio, confusa e inquieta. Dona Helena olhou para Lucas e seus irmãos e a angústia se instalou em seus corações. Esses barulhos nunca trazem boas notícias, murmurei um dos irmãos com um olhar temeroso. Também. A sirene se aproximou e logo uma viatura policial parou junto à praça, com luzes piscando em um ritmo frenético. O medo passou como uma corrente elétrica e Dona Helena prendeu a respiração. O que poderá ter acontecido? Um policial saiu do carro e se aproximou do palco. Ele pediu a palavra e, em poucos segundos, a música que antes envolvia todos foi substituída por uma tensão palpável. Pessoal, preciso que todos se acalmem. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma possível festa clandestina nesta seção da praça. Precisamos realizar uma verificação. A aflição e a desconfiança aumentaram. Um murmúrio atravessou a multidão. O que isso significava para os jovens artistas? Aquele era o primeiro grande show deles, e agora parecia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Para muitos ali, era mais do que uma simples apresentação. Era uma chance de se sentirem parte de algo maior. Dona Helena sentiu a vontade de se levantar e gritar: "Isso é nosso, é a nossa luta!" Mas, em vez disso, observou as expressões de insegurança tomando conta do público. Alguns começaram a se dispersar, como se temessem a ação da polícia. "Precisamos organizar isso", Lucas disse, na sua voz firme, mas bem mais baixa. Ele olhou para a multidão, ansioso para encontrar uma maneira de reconquistar a atenção deles. "Mãe, vamos nos unir. Se mostrarmos que somos uma comunidade, a polícia não poderá nos parar." A ideia fez o coração de Dona Helena pulsar. Ela tocou o braço de Lucas, sentindo a força dele, e começou a fazer planos na sua mente. Eles poderiam usar a música para unir os presentes e mostrar que ali havia amor, esperança e união. Em meio a nervosismo, Dona Helena decidiu que era hora de reagir. "Vamos compor uma música agora mesmo, uma letra que fale sobre superação, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa fé." A energia dela começou a contagiar os filhos, e com isso, uma chama de determinação reacendeu nos olhos deles. Os irmãos, sem hesitar, pegaram os instrumentos e subiram ao palco. Enquanto começavam a tocar, alguns membros da plateia se viraram, surpresos. A música ecoou pelo ar, tirando do silêncio a angústia que pairava sobre todos. Era uma canção que falava sobre família, amor e resiliência, e aos poucos as pessoas começaram a se reunir novamente, atraídas pela melodia envolvente. No entanto, a figura do policial continuava a vigiar. A expressão dele ainda se mantendo séria. O olhar duro dele era um lembrete de que a pressão estava lá. A música se intensificou e os corações começaram a vibrar. A energia da apresentação parecia mágica, como se a praça estivesse se tornando um refúgio de esperança e força. E quando a última nota ecoou e os aplausos irromperam como uma onda avassaladora, Dona Helena sentiu que era ali que eles pertenciam.
No entanto, o alívio não durou muito. Antes que tivesse tempo de processar tudo, um grito veio da borda da praça. Olhem, a casa de vocês, ela está na lista de venda. Dona Helena congelou. O que isso significava para o futuro deles? E se alguém estava prestes a tomar a decisão final, como isso afetaria a comunidade que tantos abraçaram juntas? Agora, mais do que nunca, eles precisavam de uma saída, e a pressão era intensa. Mas o que seria essa saída? O grito fez o sangue de Dona Helena ferver. Ela não conseguia processar como a casa, o seu lar, poderia estar na lista de venda. O local onde tantas memórias, risadas e lágrimas foram compartilhadas, agora pairava sobre eles como uma sombra ameaçadora. As vozes da multidão se tornaram um zumbido, opressivo, enquanto olhava fixamente para aquele aviso impresso. Mesmo de longe, as palavras pareciam encarnar o pior pesadelo. O que faria sem eles? O que poderia fazer para evitar essa perda? Lucas, percebendo a expressão aterrorizada da mãe, tomou a frente. Vamos até lá e esclarecer tudo. Preciso entender o que está acontecendo, disse firme com um brilho urgente nos olhos. Você não pode ir sozinho, retrucou um de seus irmãos, enquanto Dona Helena se aproximava, tentando se manter centrada. O desespero quase a paralisava. Afinal, ela tinha responsabilidade por eles, por sua família. Vamos juntas, de mãos dadas, sugeriu Dona Helena, inspirando-se no movimento que havia começado mais cedo. Assim como a música uniu a praça, ela sentia que a união na família poderia enfrentar esse novo desafio. As três vozes se uniram. Agora, a conexão deles era mais potente do que o medo. Com cada passo em direção à borda da praça, Dona Helena sentia o peso do futuro caindo sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma chama de coragem brotava em seu peito. Chegando mais perto, ela viu um grupo de pessoas, algumas familiarizadas, examinando detalhes do papel que anunciava a venda. Um deles, o seu vizinho, ficou em pé à frente, com um olhar de preocupação, mas também de compreensão. Dona Helena, eu ouvi rumores. A casa está nas mãos de uma empresa de investimentos. Eles querem construir um novo condomínio. E você sabe como é, não? As pessoas querendo ganhar com a miséria alheia, ele disse, profundamente angustiado. Dona Helena ficou sem palavras. A ideia de perder o lar era devastadora, mas o que realmente a deixava apavorada era a possibilidade de outro lugar que não fosse aquele. O que podemos fazer? Como podemos lutar contra isso? Perguntou, a voz embargada. Há um caminho. Precisamos nos unir novamente, mostrar nossa força, nossa comunidade unida. Eles não podem simplesmente tirar tudo de nós, disse Lucas, mais determinado do que nunca. A música que havia preenchido a praça algumas horas atrás ecoava em sua mente. E se pudessem criar uma nova canção, desta vez direcionada a isso? Uma melodia que falasse sobre luta, resiliência e a importância de manter o lar. Isso mesmo, vamos escrever uma nova letra, sugeriu um dos irmãos, acendendo mais uma vez o espírito da união dentro deles. Dona Helena olhou para seus filhos e, sem hesitar, ergueu a cabeça. Aquela luta era deles. Mas antes que pudessem desenvolver a ideia, o policial que havia interrompido a apresentação anterior se aproximou. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com uma expressão que misturava desinteresse e curiosidade. Era um momento. Dona Helena tomou coragem para falar. Estamos apenas nos organizando, tentando proteger nossa comunidade e nosso lar. Você pode nos ajudar? Ele hesitou. Como seria a sua resposta? E, além disso, a verdade seria revelada? Havia uma chance de que ele pudesse interceder a favor deles, mas também existia o risco de que suas ações pudessem ser vistas como um ato de rebeldia. Qual caminho escolheria? A tensão no ar aumentava. O que o policial diria? Essa resposta mudaria o destino da família e da comunidade que eles tanto amavam. O policial olhou de um para outro, a expressão dura suavizando um pouco ao captar a preocupação genuína em seus rostos. A multidão ao redor parecia esperar a qualquer momento um desfecho para aquela cena tensa. O silêncio era palpável, como se a própria praça prendesse o ar. A respiração, aguardando a resposta daquele homem em uniforme. Eu entendo vocês, realmente entendo, começou ele finalmente.
Era um homem robusto, de traços simples, com a voz grave que transparecia um toque de compaixão, embora tentasse não mostrar. Mas a situação é complicada. Às vezes, há pouco o que fazer diante de decisões de grandes investidores. A lei está do lado deles. Dona Helena sentiu o desânimo envelopar seu coração. Os braços de seus filhos ao seu redor pareciam confortá-la, mas a sensação de impotência estava prestes a dominá-la. Não podemos deixar isso acontecer. Esta casa é a nossa vida, nosso tudo, disse, tentando conter as lágrimas que ameaçavam derramar. Lucas, percebendo a fragilidade da situação, puxou a mãe para mais perto. Fomos ensinados a lutar, a não desistir, afirmou, a chama da determinação brilhando em seus olhos. Não podemos aceitar essa derrota sem uma batalha. Se tivermos que nos unir com outros, que assim seja. O policial sorriu com um misto de respeito e empatia. É isso que precisamos. Se a comunidade se unir, se manifestar contra essa venda, as coisas podem mudar. Mas a luta não será fácil. Aquelas palavras acenderam uma esperança inesperada em Dona Helena. Como podemos nos unir? Onde começamos? Perguntou, seu coração pulsando rapidamente. Primeiro, vamos mobilizar as pessoas, disse o policial, notando o brilho crescente nos olhos de Dona Helena e Lucas. Você pode organizar uma reunião na comunidade. E assim, se todos estiverem dispostos a lutar, podemos fazer barulho. Deixe a cidade saber o quanto essa casa significa para vocês. Ele pegou um pedaço de papel e anotou seu número. Me chamem se precisarem de apoio. Eu não posso intervir diretamente, mas talvez eu consiga ir até a reunião. Se o prefeito ouvir vocês, as coisas podem ser diferentes. Obrigada, você não tem ideia do que isso significa, disse Dona Helena, apertando o papel em suas mãos como se fosse um talismã. O futuro pode depender disso, mas vocês precisam cuidar das emoções de quem vai se juntar à luta, ele advertiu, antes de se afastar rapidamente, como se o peso da responsabilidade deixasse suas costas mais leves. Com o policial indo embora, Dona Helena virou-se para seus filhos, o calor da determinação enraizado em cada um deles. Vamos nos reunir com nossos vizinhos, compartilhar nossa história. Não podemos deixar que eles decidam o futuro da nossa casa sem lutar por isso. Lucas sorriu, contagiado pelo espírito da mãe. A música, mãe. Vamos fazer isso através da música. Vamos compor uma canção que represente a nossa história, nossa resistência. Dona Helena sentiu um frio na barriga diante da ideia, mas o sentimento de urgência superava o medo. Sim, uma canção que una a comunidade, uma canção que o prefeito não possa ignorar. A emoção estava palpável nas palavras dela. Assim, impulsionados por um novo propósito, a família começou a planejar. A cada toque de seus dedos nos papéis e nas canetas, os laços da coragem se entrelaçavam mais forte. E junto à intensidade dos acordes e da letra, um novo sentimento tomava conta deles, a esperança de lutar por seu lar. Entretanto, enquanto Dona Helena pensava em todas as possibilidades, uma mensagem chegou inesperadamente em seu celular. O nome do remetente fez seu coração disparar. Era alguém que poderia jogar uma nova luz sobre a situação, ou tumultuar ainda mais o que estava por vir. O que a aguardava dessa vez? Dona Helena encarou a tela do celular com o coração acelerado. O nome que apareceu ali era de seu irmão, Carlos, que se mudara para o exterior anos atrás, em busca de melhores oportunidades. Há muito não se falavam, as mensagens tornaram-se raridade em suas vidas tão diferentes. A curiosidade e a ansiedade misturaram-se em sua mente enquanto ela tocava na notificação. Helena, preciso falar com você. É urgente. Tem algo que eu descobri sobre nossa família e pode mudar tudo. Me ligue. O olhar da mãe encontrou o de Lucas, que já estava ao seu lado, preocupado. O que foi, mãe? Ele perguntou, notando sua expressão tensa. Dona Helena respirou fundo e explicou sobre a mensagem. Lucas logo percebeu a importância da situação. Pode ser uma oportunidade, mãe. Ele pode saber algo sobre a casa ou herança. Ela assentiu, mas a incerteza agora a consumia. Não sabia se estava preparada para ouvir mais sobre o passado da família. Um passado que muitas vezes preferiu esquecer.
O que Carlos poderia revelá-la sobre sua herança? Será que poderia ser um apoio financeiro ou apenas mais um motivo para se preocupar? Vamos ligar para ele agora. Agora que temos a chance de saber mais. Lucas não hesitou e apertou a mão da mãe, que ainda hesitante, finalmente concordou. Mergulhada em um turbilhão de emoções, Dona Helena fez a ligação. O celular apitou algumas vezes antes de Carlos atender. Sua voz, embora distante, trouxe à tona memórias da infância que Dona Helena tentava não recordar. O sotaque carregado de um POC gringo fazia-a sentir saudades dos tempos em que eram inseparáveis. Oi, mano, ela começou, sem saber como colocar em palavras tudo o que estava sentindo. Oi, Helena, que bom ouvir sua voz. Desculpe a pressa, mas preciso ser direto. O que descobri tem relação com aquela casa e muita coisa pode mudar. Nossa avó deixou algo, um imóvel, que pode ajudar vocês. Estou tentando conseguir todos os detalhes, mas você precisa estar ao meu lado. Isso pode significar a salvação para vocês. O coração de Dona Helena afundou e saltou ao mesmo tempo. Um imóvel? Mas como assim? Onde? Quando? A voz dela soava ansiosa, repleta de perguntas que se misturavam a um medo que não a abandonava. Carlos explicou rapidamente que o imóvel poderia ser uma reviravolta em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, era uma responsabilidade imensa, com muitas complicações que precisariam ser resolvidas. A conversa fluiu, mas sempre era interrompida pelo presente que pairava no ar. A venda da casa deles. Já pensou que tudo isso pode apenas ser uma armadilha? A venda da casa? Se nos unirmos aqui, poderemos mudar o que está acontecendo. Mas também não podemos ignorar essa herança que pode ser um caminho, disse ele, quase como um presságio. Dona Helena sentia o peso de cada decisão. Ela olhou ao redor para os filhos, que a observavam cheios de esperança e dúvida. As câmeras invisíveis da vida gravavam aquele momento, onde o futuro da família estava pendurado na balança. O que deveria fazer? Lutar por sua casa ou explorar essa nova possibilidade? Carlos, eu vou participar dessa luta, mas precisamos agir rápido. A reunião na comunidade é fundamental. A música vai tocar e vamos fazer barulho. Mas também quero saber mais sobre essa herança. Os dois combinaram uma nova ligação para discutir tudo com mais calma. Após encerrar a ligação, Dona Helena olhou para Lucas, o coração pulsando. Se essas duas possibilidades se unirem, podemos mudar tudo. Aquela canção e a herança. Estamos diante de uma luta e uma esperança juntas. A realidade da luta estava se aproximando, mas o próximo passo poderia ser decisivo para o seu futuro. O que ela não esperava é que, em questão de horas, as complicações do passado fossem reveladas com um impacto devastador, colocando à prova a união e a força daquela família. Como lidar com o que estava prestes a vir? Dona Helena sentou-se na mesa da cozinha, com a cabeça cheia de pensamentos. O aroma do café fresco misturava-se ao inchaço emocional em seu peito. Lucas observava a mãe, inquieto, percebendo que cada instante ali, ao redor daquela mesa simples, poderia ser o último de uma vida familiar no limiar de uma grande mudança. O que mais Carlos vai nos contar? Refletiu Dona Helena, enquanto os dedos tamborilavam nervosamente na superfície desgastada da madeira. Seu olhar vagueava pelas paredes, cada marca e arranhão contavam uma história, um momento vivido. A lembrança da infância leve e despreocupada agora parecia tão distante. Havia muito em jogo. O que você acha que ele descobriu sobre a herança de nossa avó? Perguntou Lucas, tentando quebrar o silêncio, mas sua voz tremia de ansiedade. Não sei, filho, e ao mesmo tempo espero que seja algo bom, algo que nos ajude, respondeu Dona Helena, esforçando-se para manter a voz firme. O medo de que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento estava presente em cada palavra. Lucas se aproximou, colocando a mão sobre a dela. Vamos juntos, mãe. Seja o que for, enfrentaremos isso como uma família. Lembra da música que você sempre canta? Sobreviver é uma arte. Precisamos acreditar que podemos dar a volta por cima. Ela sorriu. Suas lembranças com Lucas a ajudavam a respirar. Você está certo. Vamos à luta. O telefone tocou. O coração de Dona Helena disparou novamente. Era Carlos, e ela atendeu rapidamente, já sem respirar direito.
Oi, Carlos, estou aqui. O que mais você pode me dizer sobre essa herança? Carlos respirou fundo do outro lado da linha. Helena, a situação é mais complexa do que encontrei. Eu pensei, a herança é real, mas também traz segredos antigos. Nossa avó tinha um imóvel em uma cidade pequena, mas aparentemente tinha dívidas que complicam tudo. Você precisa saber que não é uma solução simples. O frio na barriga de Dona Helena cresceu. Dívidas? Como assim? Estamos falando de o que exatamente? Suas palavras pareciam uma explosão de ansiedade. Ela deixou um testamento e algumas condições que precisamos discutir pessoalmente. A verdade é que, se não formos rápidas, poderemos perder tudo isso. Atelei-me a alguns documentos que têm potencial de reverter a situação. Só que, logo mais, há um encontro na antiga casa da avó e você precisa ir. Você, Lucas e eu precisamos decidir juntos lá. Dona Helena piscou, tentando processar a avalanche de informações. Uma herança, um imóvel que poderia ser a salvação, e ao mesmo tempo um emaranhado de problemas. Vou falar com o Lucas, pode contar com a gente, Carlos, mas você promete que vai estar lá? Precisamos estar juntos para isso. Com certeza, sem sua ajuda nada disso faz sentido. Ela desligou, o coração pulsando. Lucas, temos que ir à cidade onde nossa avó morava. Carlos descobriu que a herança é real, mas também tem dívidas. O rosto de Lucas iluminou-se e, em um impulso, ele segurou as mãos da mãe com força. Então vamos, é nossa chance de lutar pela nossa história. Precisamos nos preparar. Essa experiência juntos pode mudar tudo. Enquanto a empolgação se misturava a um receio palpável, Dona Helena teve um flash. Outro pequeno detalhe que Carlos havia mencionado. Ele falou de segredos. O que mais poderia estar escondido lá? A herança poderia não ser apenas um pedaço de terra, mas um vegado de mistérios e revelações. O percurso até a cidade foi recheado de lembranças da infância, com risos e as membros da família ainda vivos em suas memórias. Mas no fundo, havia um peso, uma expectativa de que poderiam finalmente descobrir algo que iluminaria a escuridão do passado. No entanto, quando chegaram, nada poderia prepará-los para o que encontrariam na antiga casa da avó. Uma porta muito mais pesada se abriria, revelando não só segredos da família, mas também uma escolha que mudaria o destino de todos para sempre. Dona Helena apenas conseguiu murmurar: o que será que essa herança realmente guarda? Dona Helena parou à frente da antiga casa da avó, o coração batendo descompassado. A casa, embora desgastada pelo tempo, ainda mantinha um charme nostálgico. As janelas com cortinas de renda amarelada balançavam ao vento, e a porta de madeira parecia sussurrar memórias. Ela trocou um olhar com Lucas, que também sentia o peso da história ali presente. Vamos? Lucas perguntou, um misto de excitação e temor nos olhos. Sim, vamos juntos, respondeu a mãe, enquanto, com um gesto determinado, apertava a mão do filho e empurrava a porta. O rangido parecia ecoar em seus ouvidos, como se o passado estivesse desdobrando os braços para recebê-los. O interior da casa estava envolto em uma penumbra quase mágica. Móveis cobertos por lençóis brancos davam a impressão de que os fantasmas da família estavam prestes a tomar forma. Dona Helena deu um passo à frente e sentiu o cheiro adocicado de traças misturado ao ar. Cada objeto ali falava, lembrando-a da infância, da avó que sempre a fazia sentir amada. No centro da sala, uma mesa cercada por cadeiras antigas chamava a atenção. Pendurada na parede, um retrato da avó com um sorriso largo, como se guardasse segredos alegres e sombras tristes. É aqui que tudo pode mudar, ela murmurou, e Lucas assentiu, olhando em volta. Carlos chegou pouco depois. Sua expressão estava carregada de seriedade, e Dona Helena sentiu um frio na barriga ao ver a preocupação em seu rosto. Precisamos ser rápidos, disse ele ao entrar. Os documentos sobre a herança estão na sala ao lado. Com um movimento nervoso, Carlos guiou os dois até a sala. Uma mesa estava coberta com papéis e ele começou a organizá-los. Cada documento parecia ter vida própria, carregando não só informações, mas também o peso do passado da família. Dona Helena pegou um deles e seus olhos se arregalaram ao perceber que era o testamento da avó. Isso é muito mais complicado do que eu imaginava, disse Carlos, passando a mão pelos cabelos. Ela deixou tudo para vocês, mas tem uma cláusula estranha. Lucas se aproximou ansioso. Sobre o que é?
Se vocês aceitarem a herança, precisam resolver as dívidas em um prazo de 90 dias. E há um detalhe importante: a casa não pode ser vendida ou alugada por algum tempo depois disso. Ela quer que a família a mantenha unida. E tem mais: ela deixou um objeto específico que deve ser encontrado. Não é só um bem material, mas um símbolo. Dona Helena sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Por que ela nunca falou disso? Tantas coisas que precisamos entender. Sua voz se quebrou e Lucas segurou sua mão. Carlos olhou bem nos olhos de Dona Helena. O que você decidir vai moldar o futuro de vocês. Essa herança pode ser uma nova vida ou a ruína, dependendo de como lidamos com isso. Então, o que você quer fazer? Dona Helena respirou fundo. O silêncio estava carregado de expectativa. Ela olhou para Lucas, depois para Carlos, a responsabilidade a envolvendo como uma manta pesada. Podia sentir o peso das decisões que estavam por vir. Precisamos da herança. Nossa família merece. E eu quero entender todos esses segredos. Precisamos descobrir o que mais está escondido aqui. A determinação em sua voz ecoou pelos cômodos. Nesse momento, enquanto Carlos começava a vasculhar os papéis, um brilho dourado ao fundo da sala prendeu a atenção de Dona Helena. Seria o objeto mencionado no testamento? O que ele poderia revelar? Ela se virou ansiosa, com a esperança de que a resposta para seus dilemas estivesse a poucos passos. O mistério apenas começava, e a verdade estava prestes a ser desvelada, mudando tudo. O que mais a avó havia escondido? Dona Helena não hesitou. Atraída pela luz dourada, ela caminhou em direção à fonte do brilho, coração acelerado. Ao se aproximar, sua mão tocou um pequeno baú, ornamentado e empoeirado, que repousava sob uma mesa antiga. Com um puxão firme, ela abriu a tampa e o ar ao redor pareceu vibrar com a energia daquele momento. Dentro havia cartas amareladas pelo tempo, um pequeno colar de pérolas e uma foto de família onde todos sorriam em um dia ensolarado. "São eles!" Lucas exclamou, espantado. "Olha, mãe, a gente parece tão feliz!" A imagem trouxe um sorriso ao rosto de Dona Helena, até que seu olhar passou para as cartas. O que mais poderia ter sido deixado ali? Carlos se aproximou e juntos começaram a examinar as cartas. Cada uma delas revelava fragmentos de uma história familiar que Dona Helena desconhecia. Cartas de amor da avó a um homem que, conforme as palavras se desenrolavam, lutou bravamente para sustentar a família, mesmo em meio a dificuldades. Além disso, havia relatos de superação e promessas de que a união familiar sempre seria a prioridade. Ela realmente queria que a família se mantivesse unida, refletiu Dona Helena, sentindo as lágrimas quentes escorregando pelo rosto. Isso pode ser a chave. Se entendermos essas histórias, podemos unir a comunidade e mostrar a todos que a verdadeira riqueza não é apenas financeira, mas sim a força que construímos juntos. Precisamos fazer algo com isso. A determinação de Lucas renovou o ânimo no ar. Carlos também pegou uma carta e rapidamente passou os olhos por seu conteúdo. Essa fala sobre um valor emocional, é fundamental. Pode ser isso que precisamos trazer para a luta pela herança. Vamos usar isso a nosso favor. Um brilho de esperança reacendeu nos olhos de Dona Helena diante das palavras do irmão. Com a inspiração nas cartas, Dona Helena decidiu agir imediatamente. Vamos organizar uma nova apresentação na comunidade, onde vamos não só trazer a música de volta, mas também contar nossa história, utilizando essas cartas. Existe uma força em nossa ligação que vai além de qualquer dinheiro. Precisamos nos apoiar. E assim, a família seguiu em direção à praça, onde a comunidade já os esperava. Com a energia renovada e os tesouros do passado em mãos, Dona Helena percebeu que cada um deles carregava não apenas os seus desafios, mas também a coragem para lutar pelo lar que tanto amavam. Na manhã seguinte, o pôr do sol sorriu para eles, enquanto decoravam a praça com alguns panos coloridos e cartazes que falavam sobre união e força. O evento seria uma celebração, um grito de resistência. Logo, pessoas começaram a se aglomerar. Elas estavam lá em apoio, não apenas a Dona Helena e seus filhos, mas para mostrar que todos na comunidade queriam permanecer unidos, mesmo diante das adversidades.
Os acordes da guitarra de Lucas cortavam o ar, e conforme as notas preenchiam o espaço, Dona Helena começou a compartilhar a história da avó, a herança escondida, e como cada um deles desempenharia um papel ativo na luta pela casa que os abrigava. Ao longo da apresentação, as palavras sentidas ecoavam mais que notas musicais. Elas eram hinos de coragem e esperança, unindo não só a família, mas toda a comunidade. Essa casa representa a luta de muitas famílias, de todos nós, gritava a Dona Helena com a voz embargada, enquanto as cartas da avó agora eram parte de uma narrativa maior. As pessoas começaram a responder, a energia era contagiante e o apoio crescia. Já não eram apenas espectadores, eram participantes. O clima de amizade e solidariedade envolveu a praça, transformando a tensão em vigor. Enquanto tocavam juntos, Dona Helena viu os rostos sorridentes ao seu redor. As lágrimas agora eram de alegria e um alívio profundo preenchia seu coração. Nós podemos fazer isso, gritava Lucas, e juntos com as vozes entrelaçadas, eles cantavam uma nova letra que haviam criado, uma canção que refletia a resiliência da comunidade, da família e do lar. A luta pela casa, agora, era uma luta de todos. Uma nova esperança renascia, e Dona Helena sabia que, independentemente do resultado, haviam encontrado o verdadeiro tesouro, a união e o amor. O conjunto pulsante da comunidade, o calor dos aplausos, foi selado com um abraço coletivo na praça, unindo todos como uma grande família. Mais tarde, quando a última nota ecoou e os aplausos ressoaram no ar, um silêncio comovente tomou conta do espaço. Dona Helena ficou imóvel, olhos brilhando em reconhecimento e gratidão. Ao olhar para Lucas e seus irmãos, uma palavra clara encheu seu coração: vitória. A batalha pela casa estava apenas começando, mas não havia mais dúvidas. A verdadeira herança era a capacidade de se manter fiel a si mesmo, aos outros e à história que todos construíam juntos. Fique ligado, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo narrativas incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que estão precisando ver como a força da comunidade pode vencer obstáculos. Vamos juntos nessa!